Antropológicas.doc é um podcast produzido pelo Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Federal de Pernambuco, que integra o Museológicas, projeto de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da mesma universidade. Antropológicas.doc é uma interseção entre formas de documentários contemporâneos, as realizadoras e realizadores que as produziram e a análise antropológica, visando propor uma reflexão sobre as dinâmicas produtivas destes materiais fílmicos. Os debates propostos neste podcast são um meio para uma discussão profunda sobre as sociedades contemporâneas, na qual o documentário é considerado um campo que possibilita confrontos e transformações. O podcast Antropológicas.doc pode ser escutado no Spotify, Deezer e no seu agregador de podcast preferido. Eu acho que, infelizmente, o Brasil não tem uma cultura de planejamento urbano de longo prazo. Mas eu acho que o Paiva é um exemplo concreto de que esse modelo, ele é um modelo de sucesso, ele dá certo. Uma pessoa ofereceu R$4.000 na minha casa. R$4.000. Aí ele disse assim, se você quer mais, a morar debaixo da ponte, porque não tem dinheiro para dar para você comprar uma casa, não. A metade sul do Paiva pertence à família Cornélio Brenan, a metade norte à família Ricardo Brenan, desde a década de 50. Há vários anos que o Cabo é considerada a pior cidade para um jovem, sobretudo negro, viver no Brasil, né? Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Antropológicas.doc. Eu sou Alex Vailati e os trechos de falas e sons que escutaram fazem parte do documentário Território Swap, produzido pelo Marco Zero Conteúdo e lançado em 2020, que é o filme que vamos debater hoje aqui, junto com Cecília da Fonte e Laércio Portelas, que são duas das diretoras do filme, que foi realizado junto com Marcelo Pedroso. A debater o filme estão aqui Júlia Morim e Igor Holanda, do programa de pós-graduação em Antropologia. E eu agradeço Cecília e Laércio para participar do programa e vou começar com a primeira pergunta. Nós estamos interessados a entender um pouco de como nasceu a ideia do filme, né? O que impulsionou a realização do filme e quais foram as articulações necessárias para executá-lo, né? A nível de equipe, financeiros, de atores que foram mobilizados, né? E também, como a equipe é composta por 3 pessoas, seria interessante saber como vocês se articularam como equipe, né? Esse tema, referência, né, fílmicas que foram consideradas como ponto de partida para a gravação e a realização do Território Swap. Na verdade, Alex, esse projeto começou um tempo antes, né, um ano e meio, quase 2 anos antes, mas numa outra perspectiva. A Marco Zero Conteúdo, que é um portal de jornalismo independente, a gente concorreu e venceu um edital do Fundo Brasil de Direitos Humanos com uma proposta de produzir um site, um portal, com uma série de reportagens, de matérias sobre os impactos do complexo industrial e portuário de Suape, de vários pontos de vista, né? Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do mundo do trabalho. E aí, quando nós vencemos esse edital, começamos a produzir com a equipe de jornalistas da Marco Zero. 5 jornalistas foram mobilizados para produzir esse material. Eu estava nesse grupo também.
E aí nós fomos segmentando e tinha um desses aspectos que a gente queria cobrir era o do território, os impactos sobre o território, né? Sobre a ocupação especificamente do território no entorno de Suape. E aí veio a percepção de que um texto escrito com pequenos vídeos, gráficos e tal, que era o que a gente estava fazendo nos outros materiais de meio ambiente, economia, trabalho e tal, não daria conta da dimensão que a gente queria dar para a questão do território, né? E aí entendemos que a linguagem que podia comunicar melhor, aprofundar mais o tema, era a do documentário, era do cinema, né? Misturar aí o jornalismo com o cinema nessa perspectiva do documentário. Inclusive, a ideia inicial, mas daqui a pouco, acho que isso aí Cecília pode comentar, era a gente fazer um documentário de 10 minutos. Mas depois que a gente foi para campo e foi encontrando os personagens e depois sentou para montar, isso virou um longa de 1h10. Mas assim, então ele começou como uma reportagem, e aí a gente percebeu que era preciso aprofundar no outro nível. Era muito importante as imagens, a gente está falando de território, né? Uma câmera que mostrasse, desse a ver a disparidade, a desigualdade da ocupação desses territórios, e nada melhor que um cinema para fazer isso. E aí, então, nós da Marco Zero nos articulamos, fomos buscar apoio de quem conhece, que está mais tempo no audiovisual, conhece essa ferramenta melhor, né? Que aí o caso do Marcelo e da Cecília. Nos associamos, juntamos também Cata, né? Caterine Pimentel, que é a captação de áudio e edição de áudio também, e os 4 caímos em campo para produzir esse material. A gente precisou, assim, houve uma pré-produção, já tinha, as matérias estavam sendo produzidas antes, eu já conhecia algumas das pessoas que estavam no território, um ou outro dos personagens, mas a gente contou muito também com a relação com as entidades da sociedade civil que estão naquele território, né? A gente chegou, por exemplo, na personagem Binha, que é da ilha de Tatuoca, por meio do Centro das Mulheres do Cabo, por uma militância do Centro das Mulheres do Cabo. A gente chegou em Zé Henrique e Ogro, o rapper Ogro, pelo Fórum de Juventude do Cabo, pelo Fojuca, né? O Gleidson já havia entrevistado, tinha feito uma reportagem sobre racismo e violência policial, eu tinha entrevistado o Gleidson, então a gente foi encontrando os personagens. A Edilene foi Cecília que encontrou, a gente caminhando e andando pelas ruas da Vila Claudete, conversando com os personagens, e Cecília encontrou a família, né, que acho que foi ali um achado sensacional para o filme, que foi a de Edilene. Então, os recursos eram muito poucos, 2/3 dos recursos a gente tinha já gasto na montagem do site, no pagamento da equipe que estava fazendo as reportagens, e foi muito com o coração mesmo, o suor, o coração. Acho que tudo foi feito, né, Cecília, em 2, 3 meses, 3 meses aí. A gente teve... A equipe era basicamente... Era eu, Laércio, Marcelo e Caterine. A gente fazia... Eram 2 câmeras, né? Eu e Marcelo, a gente fazia câmera. Laércio ficava mais na produção e nas entrevistas, e Caterine fazendo a captação de som. A gente fez 13 diárias de captação e já entramos na montagem imediatamente, assim. Foi um processo muito intenso, porque, na verdade, é isso. Assim, a gente começou com a proposta de fazer um curta-metragem e foi se estendendo, se aprofundando, e aí a gente voltava para filmar porque não dava tempo mesmo, assim. Então, as 13 diárias, elas não foram planejadas. A gente ia a cada dia encontrando os personagens, pensando nas situações e tentando marcar o que podia, assim, para ser mais produtivo. Mas, imediatamente, a gente caiu na montagem, que também é um processo que no documentário é muito intenso, né? A gente participar da filmagem, imediatamente se debruçar sobre o material bruto, que era bem extenso, apesar de pouco tempo de filmagem. E aí a gente fez tudo junto também, né? Éramos nós 3, dirigindo, produzindo, fotografando, roteirizando e editando juntos, assim. Então, foi muito intenso e era, assim, cada um, a gente tinha muito... uma ideia do posicionamento que a gente tinha em relação àquela realidade, né? A gente lançava o filme, a gente desde o início tinha um posicionamento de como a gente achava que deveria dar a ver, que problemas a gente achava que deveria dar a ver, mas a gente não sabia como.
a gente ia descobrindo como ao longo do processo, porque não teve uma pré-produção, não teve um planejamento, não teve uma escritura de roteiro. Então, na montagem, foi um processo bem intenso de discussão do que era esse filme, né? Teve um momento que a gente não conseguia mais, inclusive, assim, a gente, depois de assistir o material, a gente voltou, pegou uma cartolina, saiu da frente do computador e começou a escrever, assim, a debater todos os núcleos que tinha, né? Começou a desenhar numa cartolina enorme, passou um dia inteiro debruçado sobre ela, mudando post-it de lugar, e aí desenhando e entendendo todas as possibilidades do material para poder ir para a montagem. E aí, é isso, assim, foi um filme muito... A gente fez tudo isso, a montagem foi um mês, eu acho que a gente ficou no Felece. Então é isso, acho que entre filmagem e montagem a gente passou 2 meses trabalhando intensamente, sem folga, de domingo a domingo, e os 3 bem juntos, assim. Foi um processo intenso, mas foi bem interessante, assim. Eu queria complementar só assim com a motivação, né? Assim, digamos, não tinha um pré-roteiro, de fato, mas tinha uma perspectiva que Cecília falou que eu acho muito interessante. Tinha um posicionamento, né? A gente percebia a necessidade de debater o território, porque assim, ele ia nos levar a um lugar crítico que normalmente não está associado à SUAP. Por exemplo, quem discute a reserva do Paiva, se você for ver do ponto de vista jornalístico, por exemplo, a reserva do Paiva ela é vista do ponto de vista econômico, do ponto de vista do turismo, de geração de emprego e renda, ela está ali num espaço mais assim, dissociado do porto e dos impactos mais violentos, mais brutos de SUAP, né? E a gente quis mostrar que não, que tem uma associação. Então, era dar a ver essas associações que normalmente não são feitas, né? Que na verdade, assim, muitos dos que eram ricos, quer dizer, quem tinha riqueza, acumulou mais com o SUAP, né? O SUAP gerou mais valor à riqueza de quem já tinha riqueza. E aqui nós estamos falando de uma riqueza que chama terra, né? Esse bem... o domínio das terras, né? E aí nos remete, inclusive, ao passado, às capitanias, à monocultura. Tem um momento que o engenheiro fala que aqui era tudo canavial, onde vai ser construído uma nova cidade, né? Isso aqui era um grande engenho de terra e todas essas fases que nós vimos aqui era tudo canavial. Nós estamos enxergando a primeira fase do Convida, que fica mais ou menos até aquelas árvores ali, aquele bambuzal ali embaixo. A segunda fase do Convida, que é depois, né, depois desses arbustos aí. E a terceira fase, né, é difícil de ver um limitador porque o horizonte é grande aqui, né? Mas a última fase do Convida e o limite do Convida fica lá onde começam as construções do cabo, né? As casas que estão lá. O Convida SUAP é uma área no meio do Cabo que tem previsão de dobrar a população do Cabo, 110 mil habitantes para uma área nova. Você está construindo uma cidade dentro da cidade. Então a gente queria mostrar que assim, trouxe muita miséria, o complexo trouxe muita pobreza, aumento de violência, esperança frustrada. Talvez isso seja o mais, né? Porque teve um boom em um certo momento e depois a frustração, mas gerou muita riqueza. E essa riqueza e pobreza associada à ocupação do território. E aí a gente foi buscar as vidas e as narrativas que mostravam como isso aconteceu, né, cotidianamente. E associar coisas que normalmente não são associadas. Como é que aquela riqueza do Paiva dialoga com a morte dos jovens negros, né, na periferia? Né? Você não vai ver essa associação nos jornais. E a gente, de certa forma, associa isso ali, né? Como é que a reserva de terra, de território ali para o Convida SUAP tá e você vê pelas maquetes que são prédios de luxo, né? Uma outra cidade que não tem nada a ver com a cidade, o Cabo. Como é que ela se associa àquele conjunto habitacional sufocante que é a Vila Claudete, né? Então, associar essas ocupações do território e essas antagonias aí entre riquezas e pobrezas e associar tudo isso ao complexo de SUAP, que muitas vezes não é feito. Esse foi o espírito assim, que nos levou a ir para o campo filmar. Né?
Hoje minha revolta tá em Buenos Aires, político tomando champanhe enquanto minha mãe chora, implora um dia melhor. Me sinto só no garma da imensidão, escuridão, me dá a mão e me chama pra dançar. Enquanto tô no quarto chorando, políticos a roubar. Eu sou guerreiro, minha raça foi trazida do navio negreiro brasileiro. Aqui como estou, com muito amor por essa terra. Enquanto peço paz, a polícia pede guerra. Então me erra, não quero ir pro caixão. Fazer poesia, arte como forma de contraposição. O sistema tá em ação. Enquanto eu for preto, meu direito vai ser a revolução. Minha favela representa tudo que eu sinto. A maldade dos homens nos joga no labirinto, eu minto pra não falar a verdade. Eu acredito que cada arte social é uma chave para entrar num tipo de convívio social. Da mesma forma que a galera dali de Itapuama, do Paiva gosta do Schopenhauer, do Lenine, Bossa Nova, como é o nome daquele cara, Beethoven, os caras curtem isso interliga os caras. Se botar um Bossa Nova ali naquele ali, um esquisinho, o que vai chegar de burguês ali, velho? Bota um rap, um pesadão, na favela, tá ligado? E eu acho assim, que vem um bocado de preto reunido, pra mim é uma vingança social. Pra mim é uma vingança, como assim uma vingança social? Porque imagina só, pô, era pra estar todo mundo triste, se matando, tá um monte de cara dançando passinho, pá, quebrando, pá. Imagina a cabeça da galera que é Bolsonaro, pô, Bolsominion, que quer ver nós tudo fudido. Imagina a mente desses caras, pô, liga pros homens que tá fazendo música. Música não, pô, é cultura, pô. Vocês trouxeram nossos ancestrais, então tem que aguentar a nossa forma de viver. A gente não veio pra cá, então vem com tudo, pô. Eu não vou vir pra cá pra minha terra pra deixar de ser o que eu sou, não, tá ligado? Vocês já falaram que não tinham pré-roteiro, né? Mas assim, antes, quando foram a campo, vocês pensavam assim, esse filme, a gente não vai querer um narrador, a gente vai deixar as próprias pessoas costurarem sua história, né? Não ter esse voice-off, ou isso só foi pensado nessa hora que vocês chegaram e se debruçaram e fizeram essa cartolina, né? E a outra questão é sobre esse acesso aos entrevistados, né? Vocês falaram, algumas pessoas, vocês chegaram por meio da sociedade civil, enfim. Como é que vocês chegaram às pessoas do Paiva, por exemplo, né? E se houve, como é que foi essa relação de vocês com os entrevistados? Se foi diferente para quem está representando, digamos, esse novo SWAP, esse novo Paiva, e das pessoas que já moram na cidade? Como é que se deu essa relação entre vocês, que estavam ali atrás da câmera, e os personagens? Eu acho que, assim, uma das coisas que era bem importante para a gente, e inclusive talvez por isso também, quando o Laércio estava falando da escolha da linguagem do documentário e do cinema, diferente do jornalismo, que, enfim, vem se reinventando, mas a gente podia proporcionar a partir dessa ferramenta um diálogo com essas pessoas em que elas pudessem construir a sua própria narrativa, né? A partir das entrevistas, e que a gente fez questão de trazer essa coisa de pensar antes se ia ter voice-off, alguma locução, assim, era algo que a gente sabia que não ia fazer, eu acho. Assim, se a gente pudesse dizer, era algo que a gente sabia que não ia fazer. A gente tinha, sim, um posicionamento e a gente tinha uma pesquisa sobre o tema que vinha de Laércio e de todo o pessoal da Marco Zero, que tinha esse acúmulo, e a gente sabia que era possível que essas narrativas fossem contadas por essas pessoas que estão na luta todos os dias, que elas não precisam que cheguem os especialistas, seja da universidade, seja de outros campos hegemonicamente, né, colocados como saberes intelectuais. Não são essas pessoas que precisavam estar ali para falar, de fato, o que é a luta que é travada todos os dias naquele território. Então, para a gente era muito importante que o discurso do filme ele fosse colocado em confronto com o discurso do capital, que era como a gente chamava essas empreiteiras e como a gente chama o discurso do capital, que é o discurso da iniciativa privada aliada à iniciativa pública, né, que de certa forma também está lá colocado, mas para a gente era muito importante colocar esse confronto direto, que é a vida das pessoas, né, que está falando, que vive ali diariamente aquela luta, em confronto direto com esse discurso do capital. E aí, quando a gente foi procurar como narrar, né, de onde esses personagens iam falar, veio dessas pesquisas da relação do pessoal da Marco Zero e de Laércio com os movimentos sociais. E a gente também, assim, isso, né, tirar um pouco também desse estereótipo das pessoas que vivem, que são marginalizadas, né, por esse sistema. Que é pensar que elas falarem a partir de sua vivência é menos... como é que eu posso dizer? É menos
importante ou menos... enfim, que ele tem uma importância menor do que aquelas pessoas... Que isso é a partir dessa vivência que a gente vai ter, de fato, uma relação com essa realidade, né? Assim, a gente queria confrontar esses dois discursos no básico, que é a desigualdade estrutural que está colocada naquele território. E aí, por exemplo, a gente encontrou a Edilene, que foi essa personagem de Vila Claudete, a partir de uma relação de uma percepção muito simples, que a gente estava no meio daquele complexo lá do conjunto habitacional, em que é um monte de área super árida, assim, né? As casas têm pouco espaço entre uma e outra, e aí a gente viu uma casa que estava super florida, assim, que apesar de ter um quintal pequenininho, assim, estava super florido. A gente falou, vamos ver de quem é esse quintal florido. E aí eram essas mulheres que tinham sido retiradas pela terceira vez do seu sítio, no Engenho Maçangano, e que estavam ali tentando se adaptar àquela clausura que era viver na Vila Claudete. Enfim, isso é uma percepção que terminou levando a gente para a Edilene, foi onde a gente conheceu a personagem, assim, a partir de algo muito cotidiano e que tem a ver com identidade, né? Porque quando a gente está falando de território, a gente não está falando só de ocupação do espaço, da terra. A gente está falando de todos os desdobramentos disso. A gente está falando da relação dessas pessoas, inclusive, com a relação de afeto, né? A relação de construção de identidade, a relação de construção daquela família, da sua ancestralidade, de todas essas relações que estão também implicadas e que existe todo um interesse de genocídio, né? Então, a gente relacionar o filme, é isso que Laércio trouxe, assim, a gente tenta relacionar a máxima desse capital, que para que existir esse luxo, essa riqueza, é preciso que uma parte da população, uma grande parte, a maioria da população, esteja morrendo para que isso aconteça, né? Então, eu acho que teve um pouco disso. Assim, não sei se o Laércio quer complementar. A gente tinha um planejamento de entrevistar alguns especialistas. A gente chegou a entrevistar um especialista, inclusive, que tinha feito um doutorado em cima do Paiva, da ocupação do Paiva, excelente material, e a gente entrevistou, e tinha uma ideia de entrevistar economistas também, mas quando a gente caiu em campo, né, e foi vendo o material que a gente tinha ali, primeiro assim, você lembra que o filme passa dessa perspectiva do enfrentamento, de contar a história da ocupação desse território a partir do boom de swap, do enfrentamento entre capital e trabalho, né? E aí, quando a gente vai a campo e ouve as narrativas, a gente percebeu, acho muito claramente, acho que isso já estava conosco, assim, do acúmulo o modo de cada um de nós três ver o mundo, né? Já tinha alguma coisa na gente que dizia assim, esse confronto tem que ser direto. E aí, depois de fazer essa entrevista com o especialista, acho que voltando no dia seguinte, a primeira vez que a gente sentou, foi assim, um olhou para o outro e a gente percebeu assim, não, nesse filme não tem essa voz de fora, essa voz é de quem está lá dentro, né? Tanto daqueles que criam uma relação afetiva com o território, uma relação produtiva, afetiva, e que vivem naquele território há gerações, né? Que seria aqui as pessoas do trabalho, que tem uma relação de uso do solo, né? Do uso daquele espaço, né? Contra aquelas outras pessoas, aqueles outros grupos, os empresários, o capital, que tem uma relação de troca, vê o solo como uma relação de troca, de ganho, né? E aí então a gente percebeu que esse confronto tinha que ser direto. No primeiro corte, quando a gente cortou, passou o dia todinho fazendo a montagem, no final a gente foi ver, a gente percebeu que não estava liga ali, entendeu? Essa confrontação não estava, ainda estava muito quadrada a situação. Depois a gente foi tirando alguns elementos e deixando realmente esses dois mundos se confrontarem mais diretamente, né? Eu acho que tem muitas passagens do filme muito, muito fortes, né? Vou lembrar aqui toda aquela cena onde Gleidson está em casa e falando dos jovens que ele acompanha, que foram mortos, assassinados, e vai escrevendo o nome para não esquecer o nome dessas pessoas, né? Os amigos ali na parede.
quando ele também se refere ao cemitério e vê os cemitérios assim, estão sugando a gente, né? Estão chamando a gente, a juventude para lá. Quando você vê aquele teatro ali, o Zé Henrique entra no teatro, no centro do Cabo de Santo Agostinho, vê ali um espaço completamente abandonado, não tem nem tapume, ele está abandonado ali para todo mundo. Aquele abandono é um abandono literalmente público, né? Nos dois sentidos. Assim, tem muitos, quando o Binha diz assim, eles não planejaram isso aqui, no Tatuoca, eles não jogaram aqui. Eu duvido que onde eles moram não tenha sido planejado como foi planejado isso aqui. Ao mesmo tempo, a fala do Capital também desnuda muito a maneira de ver o mundo do Capital, né? Quando o gestor do Paiva diz assim, não, a família aqui, do pessoal da comunidade, a gente tem uma relação excelente com eles. Os pais deles trabalham aqui e os filhos deles vão trabalhar aqui. Quer dizer, é a mão de obra que está ali disponível, né? E constrói-se a relação com essa mão de obra disponível, né? Assim, nós não temos muro, mas você tem dezenas de seguranças armados circulando por ali, você tem a catraca para entrar e para sair, quer dizer, os muros são invisíveis. O cara do Convida Swap também diz, não, a gente vai fazer não tem muro, é invisível, não tem muro, não precisa ter muro, né? O muro é social e ele é altíssimo, né? Para finalizar, a relação com o capital, digamos assim, com os gestores do Paiva, os empresários do Cone, eu acho que a ideia de procurá-los é muito assim, a gente dá muito rosto e expõe muito as pessoas, né, que contam suas histórias, né, nesse núcleo que eu estou chamando aqui de trabalho, que a gente está chamando aqui de trabalho, e a gente normalmente se refere ao capital como o mercado, né, o setor industrial, né, o setor imobiliário, e aqui era preciso dizer o nome das empresas, né? A gente diz o nome das empresas, dá nome e rosto aos empresários, aos gestores, do mesmo jeito que as pessoas da comunidade aparecem, dão a cara e falam, também mostrar a cara, o rosto, a roupa, o conforto ou desconforto dessas pessoas também, né? Tem uma situação de exposição. E eu acho que vocês veem que a câmera ela está posicionada, né? Ela se relaciona de forma diferente. Eu acho que tem um olhar, tem um jeito diferente de empatia com as pessoas que estão no território, que criam as relações afetivas, e talvez até mais jornalístico, né, de certa forma, mas também posicionado na relação com os empresários e com os gestores. Mas eu acho que tem essa coisa de expô-los também, sabe? Todo mundo aqui, para aparecer nesse filme, tem que mostrar o rosto e o nome. É interessante, a atuação do capital é o seguinte, assim, no meu ponto de vista, né? A gente, empreiteira, vai financiar os nossos políticos. Os nossos políticos não irão planejar a cidade de forma adequada dentro do plano diretor, para a cidade ficar mesmo bagunçada. Depois a gente, empreiteiras, o capital, vai comprar terreno público a partir dos políticos que a gente colocou no poder. A gente, empreiteiras e capital e especulação imobiliária, vai criar bairros bonitos e planejados diferente da cidade que a gente bagunçou, financiando os políticos que a gente bagunçou. Porque se você não tiver tudo no Brasil, no que se refere à campanha eleitoral, política e tudo mais, muito caro. Então há um financiamento muito pesado desse capital. Então a gente mesmo bagunça, deixa feio, faz algo bonito e vende o bonito. Na verdade, com o pessoal com o capital, na verdade, a gente se posiciona, inclusive a câmera está mais aberta, né? A gente chegou a comentar sobre isso, assim, a gente nunca vê esses empresários sentar atrás de um grande gabinete com um plano fechado, assim, a gente escolhe abrir o plano, eles vê o desconforto deles, né, no momento que a gente confronta com as perguntas, e em relação às outras pessoas desse núcleo do trabalho, do que seria o núcleo do trabalho, a gente está mais próximo, a gente tenta encontrar lugares de conforto para que aquelas pessoas estejam mais à vontade. E isso tudo é um posicionamento também, né? Assim, do filme e do gesto de se aproximar dessas pessoas e contar essa história. E em relação, assim, eu acho que tu perguntou, Júlia, também, sobre como era a relação com eles,
com os personagens, né? Dos dois lados, assim. Eu acho que, assim, para todos a gente foi muito honesto, né, Laércio? Assim, fomos muito honestas sobre o que era o filme. Inclusive, assim, quando a gente marcou as entrevistas com o Núcleo do Capital, em nenhum momento a gente negou qual era o assunto, do que é que se tratava o filme, enfim. E isso, inclusive, na verdade, revela o quanto eles estão muito confortáveis, assim. Não tem nada que está fora do controle deles, assim. A gente marcou, a Marco Zero já tem o acúmulo da Marco Zero, e eles toparam, enfim, sabendo o que era todo o escopo do filme. Aquela pergunta que a gente coloca no filme, né? A pergunta que é a pergunta de confronto direto que Laércio faz sobre a desigualdade no território, ela foi feita para todos os gestores, para todas aquelas pessoas do capital, por exemplo. Aquela e outras perguntas foram feitas também. E a gente achou importante estar colocado isso no filme também para posicionar justamente esse pacto ético que a gente também tem dentro da diversidade, sabe? Porque eu acho que, se a gente escolhe entrevistar esses dois lados da moeda, vamos dizer assim, de alguma forma o filme está se colocando como meio para esse confronto, né? E aí, apesar de termos sim um posicionamento, e isso está colocado desde, enfim, a pré-produção, esse pacto também precisa existir com todas as pessoas que estão sendo convidadas, né, a participarem. E aí a gente fez questão de também deixar colocado dentro do filme a diversidade, mas que não está em função, né, não tá trabalhando em função de ter uma entrevista para a gente manipular, mas que o importante é também, dentro do próprio processo do filme, essas disputas serem travadas. Olá, Laércio, Cecília, parabéns pelo documentário. Muito do que eu ia perguntar, vocês já falaram, que era basicamente a relação com os poderosos, digamos assim, um capital, né, como vocês bem descrevem. Aí eu queria saber um pouco se vocês poderiam descrever as dinâmicas dos encontros e tensões que implicaram a produção do documentário. Como foi essa relação com enfim, as pessoas do Brenan e tal, como foi a recepção deles do documentário, e se vocês perceberam pela circulação que houve algum impacto na percepção deles sobre o projeto que eles vinculam, né? De alguma forma. E ressaltar também que é interessante como há apenas uma cena no filme, que é perto do filme, né? Que há um confronto direto com os representantes do Brenan. Sempre foram as entrevistas sempre ocorreram daquela forma? A pergunta em si era aquela, que sempre ocorria daquele jeito? Bom, vamos lá. Essa relação, primeiro assim, a gente montou, como a Cecília estava dizendo, a gente foi buscar, né, esses poderosos, digamos assim, os gestores, empresários, foi muito jogo aberto do que a gente estava fazendo, né? As pessoas conhecem também a Marco Zero, sabem que a gente tem um viés crítico, né? E isso já estava ali colocado. Essa relação, eu não diria que ela foi... Tinha um certo tensionamento, né? Mas eu diria que ela foi... A gente não fazia entrevistas para encurralar, para marcar posição, entendeu? Você veja, eu acho que tem uma coisa muito interessante no processo das entrevistas, que assim, o filme tem muitas coisas que muitas das pessoas que veem o filme, especialmente as pessoas da comunidade, a gente fez esse filme foi lançado na Praça 55 na Coab, se eu não me engano, dia 30 de janeiro de 2020, né? Tinha lá, sei lá, 400, 500 pessoas sentadas. 2019. Não tinha pandemia ainda. Não, 2020, janeiro de 2020. A pandemia janeiro, foi, desculpa. Eu escutei dezembro, desculpa. Foram feitas 2 sessões. Janeiro de 2020, na Praça 55, no Cabo, que a gente, na verdade, quis que os jovens, né, o Ogro, o Zé Henrique, o pessoal do Fojuca, Fórum Soap, sendo as mulheres do Cabo, escolhessem o local, e eles escolheram essa praça porque é uma praça pacificada, onde a gente tinha menos chance de ser abordado pela polícia, proibirem o ato e tudo mais. Assim, é uma praça onde hoje ainda se pode ocupar, né? De certa forma, porque enquanto a gente estava apresentando lá, teve vários shows de slam, de coco e tal,
de grupos da comunidade que a gente chamou, e enquanto a gente estava apresentando, o carro da polícia circulava ali a praça, sabe? 3, 4 carros, aí depois ia embora, depois voltava, quer dizer, aquela coisa, tensão que a gente sabe como funciona, né? Meio para tensionar o ambiente, dizer, estamos aqui, estamos de olhos em vocês e tal. Mas veja, eu acho que tem aquele momento ali daquela pergunta, mas as entrevistas, você fazia eram feitas as perguntas que tinham que ser feitas, né? E eu acho que é muito interessante, sem a agressividade ou marcação de posição, são perguntas, você pode fazer a pergunta com serenidade, uma pergunta que seja forte, que traga um teor crítico, mas não precisa gritar para fazer essa pergunta, para você também manter um ambiente ali de cordialidade em algum nível, né? Mas veja como, eu acho que a maneira como a gente conduziu os processos foi importante, porque as falas dos empresários, eles estavam tão à vontade que várias das falas dos empresários, dos gestores, explicitam mais alguns absurdos que aparecem no filme do que até as falas das pessoas da comunidade, né? Quando eles falam ali de uma maneira tão natural da ocupação daquele território, o engenheiro fala, não, até lá o horizonte é o projeto aqui nosso, né? Aí depois daquilo, lá no final, não tem aquelas casas, ali é o cabo. Ou então quando diz assim, não, Suape fez a cidade das indústrias, faltou a cidade das pessoas. Como assim faltou a cidade das pessoas? A cidade das pessoas existe há muitos anos antes, chama Cabo de Santo Agostinho, tem mais de 100 mil habitantes. Quer dizer, não faltou, ele diz que faltou a cidade das pessoas. A gente construiu a cidade das indústrias, faltou a cidade das pessoas. A cidade das pessoas antecede as indústrias, né? Então, assim, o deixá-los à vontade para falar, trazer os temas e deixá-los à vontade para falar, eu acho que surtiu um efeito interessante no filme, sabe? Porque permitiu que aquele discurso aflorasse com a naturalidade com que eles falam ali associando, né, o Pina com o Rio Mar, como uma coisa ali civilizatória, né, para aquela região que estava abandonada. Então tem esse sentido de civilização que a gente está trazendo para cá, né? Então essas conduções eu acho que foram interessantes, menos do conflito e mais do ouvir, né? Questionar, trazer os temas espinhosos, mas com o sentido da escuta também. A repercussão, na verdade, ela ficou comprometida, porque a gente ia fazer uma série, a gente queria, inclusive, acionar essas pessoas, né, desses grupos empresariais para exibir o filme, discutir e tal, mas veio a pandemia, né? Tanto é que a gente fez uma sessão em janeiro, depois uma em fevereiro, na OAB, também com as entidades da sociedade civil, com os advogados e tal, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, e aí depois a gente teve que encerrar as sessões públicas e depois disponibilizou em junho, se eu não me engano, junho, julho, o filme na internet. Então, assim, a gente não teve esse feedback direto, como a gente queria, não queria fazer um debate público e tal, muito compromissado pela questão da pandemia mesmo. Além de tudo isso que Laércio trouxe, é também a gente entender quem ocupa que lugares, né? Nós éramos uma equipe branca, classe média, né, que vem com essa câmera apontada para essas pessoas, né? Então chega dizendo, vamos fazer um filme, vamos fazer um documentário, vocês querem dar uma entrevista para a gente, vemos com tem todo o acúmulo da Marco Zero, sim, mas assim, a gente também tem que entender que lugares a gente ocupa, inclusive manipulando essa ferramenta que é o cinema, que é o documentário, num lugar de privilégio, né? Eu acho que sermos quem a gente é, inclusive, e fazer aquelas perguntas só é possível por conta disso, né? Inclusive sem tanto desconforto, porque nossos corpos e nossa presença não provocava necessariamente um desconforto aquelas pessoas estando no lugar onde eles estavam, na frente da gente, conversando, como diria Maria Aparecida Bento, com os seus pares, né? Então, assim, eu acho que isso é bem importante da gente colocar, inclusive para pensar sobre qual é esse lugar dessa branquitude também dentro do cinema, né? Qual é esse lugar desses realizadores e realizadoras que têm a passabilidade que a gente tem para atravessar esses muros invisíveis que são colocados, por exemplo, pelo Paiva, pelos Brenan, e que não deixa aquelas pessoas que estão confrontando diretamente dentro do território entrarem lá para falar e para lutar
e a gente pode entrar com a nossa câmera e estar lá, de alguma maneira, colocando isso em confronto. Então, eu vejo muito o cinema com esse papel político também, da gente entender quem a gente é e como mobilizar essa ferramenta, né, que é uma ferramenta de muito poder e que a gente pode, sim, pensar nessa responsabilidade, inclusive colocando na nossa conta quem a gente é e que lugares a gente ocupa, né? Eu achei esta entrevista, esta conversa muito instigante, né? Porque conseguimos misturar vários planos, né? A linguagem do jornalismo, do documentário social e também um pouco do trabalho do etnógrafo, do antropólogo, que você um pouco praticaram na criação deste filme, né? E achei muito interessante também, mas de fechamento com esta questão sobre o posicionamento subjetivo dos realizadores, né? Equipe branca que investiga este campo, que são todos temas que são realmente muito próximo à reflexão dos antropólogos, né? E vou aproveitar também deste ponto para antecipar o próximo filme que iremos debater, que é muito conectado com esta questão, que é o Grande Clube, de Joelton Nilsson, que especularmente é o realizador negro que realizou um filme sobre podemos dizer, os espaços das elites recifenses, né? E estamos muito interessados também em escutar o relato dele sobre esses temas, né? Bom, eu agradeço novamente Laércio Portela e Cecília da Fonte, né? Igor Holanda e Júlia Moren nas entrevistas, e continuem a escutar os nossos podcasts antropológicas.doc. Até mais.